RFI Convida. Maria Paula Carvalho. Em 1982, duas mulheres deixam para trás o conforto e a modernidade do Rio de Janeiro e partem numa aventura pelo oeste brasileiro. Elas se embrenham na floresta amazônica, viajam de barco, de ônibus, de carona, percorrem estradas esburacadas, seguem até por onde não tem caminho, numa jornada de pura descoberta e contemplação. Esse é o enredo de Guaporé, o livro da psicóloga e psicanalista Marlene Yuxi, a nossa convidada de hoje, aqui nos estúdios da RFI. Muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço, Maria Paula e toda a equipe da RFI, por esse convite. De onde saiu a inspiração para essa aventura, né, pelo Brasil profundo? A aventura, ela teve vários capítulos, que na verdade... a autora, ela fez várias viagens na Amazônia. A escritura do livro é outra etapa, né? É isso que a gente pode falar. Mas a aventura, ela existiu em diferentes momentos, né? Por diferentes razões. Bom, além de percorrer paisagens deslumbrantes, se depararem aí com a exuberância da fauna e da flora brasileiras, essas duas amigas, elas vão se deparando, né, com diferentes tipos do interior do Brasil. Tem os caboclos, os índios, os fazendeiros, os políticos, sem falar no folclore, nas lendas. São indivíduos que existem realmente ou você tentou traçar em um perfil múltiplo das várias facetas possíveis do Brasil? Na verdade, essas experiências de viagens, elas aconteceram no início dos anos 80, ou seja, numa Amazônia que era de uma outra época, não é a Amazônia de hoje. Então, todos os personagens, todas as situações que se encontram nesse livro são situações reais, são situações verdadeiras e muitas até minimizadas, porque a autora ela não poderia contar tudo, né? E essas duas amigas, elas seguem à procura de um vale. É uma terra mítica, de difícil acesso. Na página 94, eu vou ler, você descreve assim, ó. O Vale do Guaporé não é a minha terra prometida, mas se transformou em algo que também não sei o que é, impenetrável. Um delírio, uma quimera, um lugar dentro de mim colocado lá, uma realidade só minha? Li, me informei, ninguém anda por lá, mas somente a natureza esplêndida, pura, e aquela volta do rio azul, recoberta de areais branquíssimos, onde tartaruguinhas desabrocham. É um lugar idílico, uma utopia? Na verdade, o que a autora descreve é que ela e a outra amiga, elas procuram nessa viagem esse lugar que é um paraíso perdido, que é um lugar mítico, que é um lugar branco de uma pureza incrível, que existe de fato, que existia de fato, que era descrito pelas pessoas e elas se fascinaram com essa ideia. Agora, o que elas encontram pelo caminho, e é isso que é interessante, elas encontram pessoas vagas de imigração que estão subindo do sul e que estão à procura de um Eldorado. Ou seja, são pessoas que estão indo à procura da esperança de viver, de sobreviver, de encontrar riqueza, de encontrar um lugar para poder viver dignamente. E enquanto que elas se dão ao luxo, se eu posso dizer assim, de deixar uma cidade grande, ou elas não precisam de viver nada disso, e elas vão ao encontro disso tudo, à procura justamente de um paraíso perdido. Então, existe, ao mesmo tempo, um diálogo estranho, uma estranheza entre o que elas vão viver e as pessoas que elas estão encontrando. Agora, essas amigas, elas também partem numa jornada interna, né? Uma busca muito profunda na personalidade de cada uma. Tem a Helena, que é justamente uma pessoa de um perfil político, social bastante forte, e tem a autora, que é uma pesquisadora. Em quem você se inspirou para essa dupla? Olha, essa dupla, eu acho que corresponde também a um perfil da mulher brasileira, cultivada, educada, com nível universitário dessa época. Ou seja, são pessoas que têm um nível universitário, uma é professora, outra é pesquisadora, uma é alienada, né? A outra é aquela que está absolutamente consciente desse momento trágico,
trágico da ditadura que a gente está vivendo. Ela tem uma consciência política, ela defende os direitos de todo mundo, ela é consciente da questão do feminino, do oprimido, da questão social, enquanto que a outra é alienada. E o paradoxo da história, quer dizer, é que justamente a narradora, que não tem nem nome, nem prenome, nem nada, ela não existe. Essa narradora alienada, é ela que vai ser a porta-voz das palavras da outra, que ela não vai deixar, não vai transmitir ao público aquilo que ela observou, aquilo que a sensibilizou nesses encontros com todas essas pessoas. Lembrando que a história se passa em 82, a ditadura Isso. no Brasil vai até 85. Agora, mesmo quem não conhece essa região do Brasil aí que se estende até a fronteira com a Bolívia e o Peru, Isso. ao ler o livro, é como se o leitor pudesse enxergar o Brasil pelos olhos dessas personagens, porque o texto é bastante descritivo das paisagens. Esse era um objetivo seu como autora? Quer dizer, esse texto ele saiu de cadernos e cadernos que existem. Quer dizer, ele saiu de cadernos e cadernos de anotações, que foram as viagens da autora, nos quais cadernos, notas de leitura e tudo, ela pôde recriar e fotografias, evidentemente. Ela pôde recriar esse universo, que é um universo absolutamente minucioso. Mas escrito por alguém que já vive na França há décadas, né? Você atua como especialista em psicologia clínica e relações familiares na Universidade Paris 5. Então, é a tua memória que fala nessa obra? É uma memória escrita. Eu sempre gostei de escrever, eu escrevi coisas também que eu não publiquei. Estou tentando continuar escrevendo. Escrevi 2 livros anteriores sobre o meu trabalho. Então, eu gosto de anotar, eu gosto de captar a memória, de captar os instantes, de captar... porque também esse livro, na verdade, ele surge como um diálogo da estranheza. Porque olhando todos os meus cadernos, as minhas anotações, as fotografias, vivendo a vida que eu vivo na França há mais de 30 anos, isso para mim é um mundo absolutamente estranho. E eu acho que é um mundo que talvez nem sei se existe hoje como existiu no tempo em que a autora conheceu e do qual ela fez esse romance, né? Mas certamente existe para quem lê Guaporé, então, o livro da Marlene Yuxi. Muito obrigada pela tua presença aqui na RFI hoje. Muito obrigada, Maria Paula.